Galera, sejam bem-vindos ao canal Leiturinhas com Santana e hoje vamos falar sobre o icônico livro O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë. Primeiro vamos falar sobre a história da família Brontë, onde eles moravam e etc. Eles moravam no vilarejo Howers, né, que tem grande influência até hoje por causa do nome dele, como nome de ponte, ruas, etc. Vivia uma residência paroquial, onde o seu pai era párroco da igreja, acho que assim que se pronuncia mesmo. Então a residência era paroquial, que gerava grande influência e inspiração para as irmãs Emily, Anne e Charlotte criarem os seus livros, né? Após elas escreverem o livro para publicar, elas tinham que publicar com nomes, digamos, codinomes masculinos. A Anne se chamava Acton Bell, a Charlotte Currer Bell e a Amy Ellis Bell. Tudo isso por causa do pensamento machista da época, porque publicar livros era uma exclusividade dos homens. As principais obras da Charlotte, podemos citar Jane Eyre, da Anne, podemos citar Agnes Grey, e da Emily, O Morro dos Ventos Vivantes, no qual a gente vai falar hoje. Primeiro, logo que a gente chega à propriedade Trucks Cross, né? Conhece Heathcliff, que é um morador do Morro dos Ventos Vivantes. Vamos falar um pouco sobre a cena 2, que é quando Lockwood pede para Nellie Dean que conte a história um pouco de Heathcliff, que foi adotado pelo Sr. Earnshaw, pelo Mr. Earnshaw. Né? Eles voltaram, digamos assim, no tempo, com um flashback, né, para falar sobre a vida do Sr. Heathcliff, que era o morador dos Ventos Vivantes, né? Tudo para isso, para mostrar que ele era um órfão que foi adotado pelo Sr. Mr. Earnshaw. Vamos falar um pouco agora sobre a cena 3 do livro Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro aqui, gente, pensa um livro difícil para ler, para interpretar. É meio chato, confesso que é meio chato que a gente leu ele, muito, sabe, muito picadinho assim, muito chato. E eu não gostei muito do livro, mas a história em si é boa, ela te prende para saber o final. Voltando na cena 3, Heathcliff se apaixona por Catherine Earnshaw, né, filha do Mr. Earnshaw, mas ela se casa com Edgar Linton. Após isso, conflitos amorosos acontecem nessa família, né, com Heathcliff, criando um clima de tensão para os personagens, tá? Tensão, briga. No final, eu vou falar o final para vocês que vai ser muito pesado, tem a ver com um pouco dessa cena 3, com essas brigas, etc. Na cena 4, os confrontos entre Heathcliff e Hindley Earnshaw se intensificam com a morte do Sr. Earnshaw, pai adotivo do Heathcliff, né? Causando assim desastrosas consequências, né? E Heathcliff quer vingança por ter perdido seu grande amor, que no caso é Catherine. Na cena 5, a história acabou em tragédia, gerando tragédia com mortes surpreendentes e também com relações e declarações tardias. Os destinos dos personagens foram interligados e acabam de maneira sombria. Esse livro aqui basicamente fala disso, de amores correspondidos, clima de tensão e ódio entre famílias, tudo por causa de um amor, tá? Por isso que esse livro aqui, ele te prende a sua ideia. Você quer saber o final, mas você sabe que o final vai ser o mesmo que o início, sabe? Tensões, climas de tensões, mortes, etc, tá? Tem uma banda também de nome Angra, que regravou uma música sobre este livro. Voltamos agora para a história da criadora desse livro, Emily Brontë. Podemos dizer que o Heathcliff, ele é um cara muito vingativo, porque perdeu seu grande amor, né? E quis acabar, né, com o amor de Catherine, né? Ele queria acabar com esse cara, que criou uma grande tensão e ódio, sabe? Uma vingança por amor mesmo, sabe? Clássico dos romances clássicos, como esse aqui, que são minhas mãos. Voltando um pouco a falar sobre a história de Emily Brontë, onde ela vivia, etc. A família dela se mudou para a região do vilarejo Howers, né, como bem disse, que era um vilarejo no qual tinha as construções, digamos que era bem clássicas, sabe? Retratando
a era medieval. E como eu disse no início, a casa onde eles moravam, que era uma casa paroquial, remetia também a esses traços medievais, criando assim, digamos que inspirações para as três irmãs fazerem seus livros. Ok? Vamos falar um pouco aqui também sobre o ano de 1857, muito marcante para Emily Brontë devido ao lançamento do Morro dos Ventos Vivantes, né? Mas com codinomes masculinos, né? Porque, como eu disse no início, publicar livros, escrever livros era digamos que, exclusividade dos homens. O Morro dos Ventos Vivantes é o romance mais especial escrito por Emily Brontë. É uma das histórias de amor mais surpreendentes, cativantes de todos os tempos. O Morro dos Ventos Vivantes é um clássico da literatura inglesa e tornou-se o livro de milhares de pessoas, incluindo os belos personagens de Stephenie Meyer, beleza? Galera, passando aqui no final do vídeo para falar um pouco das curiosidades sobre a autora. Quando Emily Brontë lançou seu livro, ela tinha 29 anos, mas logo após ela morreu de tuberculose sem saber o sucesso que o seu livro ia fazer. Emily lançou o Morro dos Ventos Vivantes com um pseudônimo masculino, porque aquilo era exclusividade de homens, escrever e publicar livros, beleza? A autora tinha uma vida doméstica restrita e isolada, em um endereço em Yorkshire. Por isso é surpreendente que ela tenha construído um romance tão complexo como Morro dos Ventos Vivantes. A rotina meio monástica de Emily Brontë só era quebrada por uma coisa: seu livre acesso à biblioteca de seu pai. Pois seu pai era pároco da igreja, né? Então tinha uma vasta biblioteca também, né? E Heathcliff é o personagem mais escorpiano de todos os tempos. Ele tem um passado nebuloso e é truculento, amargurado e brutal, e ao mesmo tempo sedutor, apaixonado, destemido e tremendamente, digamos que apaixonado. Ele faz tudo por amor. A interpretação psicológica do Morro dos Ventos Vivantes, sendo que Heathcliff e Edgar Linton é o superego e Catherine é o ego, beleza? E diz a lenda que se você ler o romance numa noite chuvosa, perto de uma janela, poderá ouvir Catherine pedindo a Heathcliff para deixá-la entrar. Mas isso tudo, digamos que é uma lenda, são mitos, né? Isso criados nesse livro. É isso, muito obrigado e até a próxima. No canal Leitorino Santana, meta de likes? Eu falei que são essas. Vou começar a contar um pouco. Ah, você eu! Cala a boca aí! Valeu!